Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu trago uma mensagem do Senhor para a sua vida. Hoje de manhã o Senhor me disse uma palavra: resiliência. Em relação à espera, em relação a essa preparação que nós temos feito para a sua vinda. Porque já passa um tempo que o Senhor nos pediu para separarmos e para estar separados do mundo. E o Senhor pede resiliência em relação a essa preparação. A não voltar para trás e continuar e seguir e não desistir, mesmo que haja uma demora. Mesmo que nós pensamos que a sua vinda poderia ser agora, e ele demora um pouco, mas para que nós mantengamos firmes, porque ele estava testando a resiliência, a resistência de cada um em relação à paciência, em relação a preparar e ter paciência para poder esperar a sua vinda. O que ele me fazia compreender é que muitos estavam sendo provados com esse tempo, justamente porque o tempo faria com que muitos voltaria atrás no caminho. Muitos que se prepararam, esperando a volta do Senhor, se cansaram no meio do caminho e voltaram para trás. E decidiram que não vão se preparar mais e que não vão esperar mais. Então o Senhor me falava e ministrava ao meu coração a respeito disso. A respeito de manter a esperança na sua vinda, de manter a esperança desse momento. Por quê? Porque nada manifestará da forma que nós pensamos que vai manifestar. Então, aonde muitos serão enganados, porque espera o Senhor de uma determinada maneira, e quando o Senhor manifeste de outra forma, eles também serão, de uma certa forma, provados nisso. E não suportarão a prova, porque vai em contra a sua crença, em contra o que eles creram, em contra essa formação de ideia que eles têm da vinda do Senhor. Então, nós devemos ser pessoas renovadas, de mente renovada, de pensamentos renovados, aonde mantemos essa resiliência. E a resiliência é a capacidade de se adaptar. Mesmo que as coisas mudem de um momento para outro, eu mantenho firme. Compreende? E se é necessário que eu mude também, eu vou mudar. Então, a resiliência é a capacidade de um indivíduo o objeto de adaptar e se recuperar de uma situação adversa, voltando à sua forma original, no sentido físico, ou superando os obstáculos, as crises, no sentido figurado, e mantendo firme e aprendendo com as experiências. E é o que o Senhor está trabalhando em nós, nos fazendo aprender com as experiências. Então não significa que Deus deu uma palavra errada para alguém ou para você, ou deu uma expectativa errada da sua vinda. O Senhor está trabalhando conosco, com a nossa capacidade de compreensão, para levar-nos a entender a maneira dele e não da nossa maneira. Quando o Senhor, por exemplo, dá um sonho a alguém, de um determinado evento, não necessariamente significa que esse evento vai acontecer da maneira que ele deu esse sonho. Isso o Senhor quer trabalhar com o nosso entendimento a partir dessa informação. Por quê? Porque ele vai sempre usar as informações que nós conhecemos para dar-nos informação de algo. E não significa que ele está nos enganando nisso, mas isso significa que ele está usando a minha experiência, a minha forma de ver,
para poder me mostrar, para poder me falar que já é tempo, que já é hora, ou falar dentro dessa situação, dar-me entender. Quando, por exemplo, ele me trouxe uma revelação de que eu fui levada, eu fui succionada e ele me levava e eu levantava do chão para poder ir, e eu sabia que já era a hora de ir. Então, essa era a informação que eu tinha de ir, ser succionado, ser levado. E ele me mostra que eu não podia ir porque eu estava conectada, eu estava preocupada com dar satisfação para o meu marido e dizer a ele, eu esqueci de te falar, mas a primícia é retirada primeiro da terra. Eu tinha necessidade, quando o Senhor estava me levantando nesta visão, o Senhor me levantava à altura mais ou menos do muro, mas eu olhava para trás e eu tinha a necessidade de informar ao meu marido, que é a igreja também, informar a ele que não sabia que a primícia ia ser retirada. Porque na hora que eu estava sendo levantada, eu observei e eu vi que muitos ficarão atordoados em ver que a primícia foi retirada e não entenderão e pensarão que aconteceu o arrebatamento. Então eu tinha a necessidade de falar com ele sobre isso, e na hora que eu tenho essa necessidade de gritar, porque eu não ia descer, mas eu ia gritar, a minha intenção era gritar do lugar onde eu estava. O Senhor começa a me soltar no sonho, nessa visão, o Senhor começa a me soltar. E quando ele começa a soltar-me, eu vejo e ele me diz: você não está preparada para ir, porque você está presa. Você está conectada ao seu marido. Há uma preocupação sua de cuidar dele. Então você ainda está conectada nessa terra. Você não pode ir, você não está preparada. Então, essa é a lição que o Senhor estava ensinando a nós através dessa visão. Que nós não estaremos preparados para ir com o Senhor se estamos conectados ainda com afazeres ou preocupações terrenas. Essa foi a maior lição que o Senhor deu através desse sonho. E para dar essa lição através desse sonho, ele, dentro da minha visão de levar a primícia, ou levar a noiva, ou fazer esse translado, como foi com Filipe. Lembra de Filipe? Quando evangelizava, o Senhor o transladou de um lado para outro. Então, dentro da nossa concepção, dentro da minha visão, o Senhor trouxe essa revelação, esse sonho, porque foi uma forma dele de informar-me sobre isso. Então, o Senhor, ele sempre vai usar a minha compreensão para poder trazer algo, para trazer a minha compreensão. Não significa que ele está afirmando nesse sonho que será dessa maneira, que seremos succionados nesse tempo que ele retirará a primícia e que a primícia será retirada dessa forma. O arrebatamento nós sabemos que será dessa forma, porque a Bíblia dá indício do arrebatamento como sendo dessa forma. Glória a Deus. Isso tudo é bíblico, e se buscarmos versículos, vamos encontrar versículos, bases bíblicas, que nos afirmem todas essas afirmações que eu estou trazendo nesse momento. Amados irmãos, o Senhor disse hoje: mantenha a resiliência, resista, não desista. Vamos analisar com o que o Senhor me disse em relação na noite. Foi interessante porque às 3 horas da manhã eu acordei depois de ter tido uma visão. Foi uma visão forte, objetiva, pequena. Eu via Abraão. Eu via Abraão sair de sua tenda. Ele saía de sua tenda, ele estava dentro da tenda e saía para fora. E o Senhor disse: Abraão, sai saindo para a terra que eu lhe mostrarei. E nesse imediato momento, o Senhor me desperta, mas o Senhor me desperta com informações. E ele começa a falar a respeito dos versículos
que fala a respeito de fugir para os montes. E ele começa a falar outros versículos que falam, por exemplo, do tempo que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Glória a Deus, aleluias. E depois ele fala a respeito de como será. Ele me traz à memória o versículo de Eclesiastes 1:9, tá? Que fala que não há nada novo debaixo do sol, senão que a história, tudo volta a acontecer, o que já era, volta a ser. Então, amados irmãos, dentro desse conceito que o Senhor me leva nessa visão e traz esses versículos e essas informações. Então, eu escrevi esses versículos aqui para poder falar com vocês a visão que o Senhor trouxe e a revelação dessas coisas em relação de como será a retirada da igreja, desse povo. O Senhor vai guardar esse povo. Nós sabemos que Apocalipse 12 fala a respeito da mulher que foge para o deserto e é guardada com asas de águia no deserto e é sustentada aí, nesse mesmo tempo que a besta vai estar sobre a terra. Então, amados, nós tínhamos dúvida de como seria que o Senhor tiraria nós. E nós compreendemos que o Senhor não tirará da mesma forma que tirará a igreja no arrebatamento, como eu tenho explicado para vocês através de versículos bíblicos. Então, amados irmãos, vamos analisar porque o Senhor dava revelação em relação a isso quando ele me faz ver Abraão saindo da sua tenda e me faz entender que assim será conosco nesse tempo, porque o mundo é o Egito e o Senhor necessita retirar o seu povo desse Egito para dar salvação, amém? Para dar cumprimento. E o Senhor necessita guardar os que já estão santos, os que já se prepararam e estão preparados. O Senhor necessita guardá-los nesse tempo que virá de grande tribulação. Esse tempo, o Senhor nos faz compreender que já estamos às portas desse tempo. Esse tempo já está por começar. Eu vou trazer as revelações e o que o Senhor me falou na manhã em relação a isso. Amém? Lucas 21, 20 e 21 diz assim: mas quando você veja Jerusalém sendo rodeada de exército, então você saiba que a destruição é chegada. Então, o que estiver na Judeia, fujam para os montes, e o que está no meio dela, vaiam-se, ou seja, saiam daí. E os que estejam no campo, não entrem nela, não entrem em Jerusalém. Está falando o Senhor. Então, o Senhor está falando a respeito de ir para os montes. E quando o Senhor me mostra Abraão saindo de sua tenda, e o Senhor diz: vai a um lugar onde eu te mostrarei, o Senhor me dá a entender que assim ele retirará o seu povo. Depois, em Deuteronômios 26, 28, e o Senhor os retirou com mão forte, braço estendido, com grande terror, e com sinais e milagres o Senhor os retirou de Egito. E o Senhor já tinha me falado que assim como foi com o povo do Egito sendo retirado do Egito, nós seríamos retirados desse Egito nesse tempo. E assim como Deus guardou esse povo no deserto, nós também seríamos guardados no deserto nesse tempo. Juízes 6, 8 diz assim: o Senhor enviou os filhos de Israel um profeta que lhes falou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, fui eu que os fiz subir do Egito
e os retirei da casa da servidumbre. O Senhor mesmo está afirmando. Ele os fez sair daí. E Ele nos fará sair no tempo certo, na hora certa. Ele nos fará sair deste lugar e ir aos montes, e ir a esse lugar onde Ele mesmo nos mostrará. Por isso que o Senhor necessita que estejamos em conexão com seu Espírito e em santidade para receber essas mensagens, para receber essa direção e ser levado na direção que Ele quer para nos guardar. Em Jeremias 23, 7 e 8 diz, portanto, e aqui vem dias, declara o Senhor, quando não dirá mais, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, nós já não dizemos mais isso. Eles diziam isso sempre. Agora já não se fala mais isso. Mas só que ele falou, senão que, vão dizer assim, vive o Senhor que fez subir e trouxe os descendentes da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras, aonde havia espalhado, e habitarão no seu próprio terreno, no seu próprio solo. Amados irmãos, já estamos chegando nesse dia, aonde que todas as nações vão olhar e vão falar assim, vive o Senhor Deus, que trouxe todos os descendentes, que são os descendentes dessas tribos que foram escondidas nas nações, que o Senhor mesmo esparramou pelas nações. Todos vão vê-los voltando e o Senhor eles vão saber que já estamos nesse tempo da redenção. Então, esse povo, tá? Voltará. Os esparcidos, eles voltarão. Nós não estamos falando dos esparcidos que estão voltando. Tudo bem que na história você vê que estão voltando, tribos perdidas de Israel estão voltando para Israel. Se você procurar na internet, você vai ver. E você vai glorificar a Deus por esse evento que está acontecendo. Esse é um evento visual. É um evento das tribos que está voltando para dar cumprimento à profecia carnalmente. Mas a profecia ela se cumpre espiritualmente. E os filhos espirituais que voltam para essa terra são os que herdarão a herança. Na realidade, não são os que estão voltando da carne, os filhos da carne que voltam para receber essa herança, tá? Não é de forma carnal que vão receber herança, senão que de forma espiritual, tá? O reino do Senhor é espiritual e não carnal. Então, quem vai receber verdadeiramente a herança e as terras são os que estão no caminho correto. O caminho é Jesus. Os que aceitaram, os filhos da promessa, tanto sejam eles israelitas, árabes, sejam eles de quais nações sejam. Porque Jesus, através de Jesus, ele reuniu todos os povos nele e todos nós somos um com ele. No entanto, sua palavra diz que não há mais grego, não existe mais grego, não existe judeu, mas em Cristo Jesus não existe mulher, não existe homem, ele não faz exceção de pessoas nele. Então todos essas tribos que o Senhor está falando aqui, ele está falando num sentido espiritual do povo dele, do povo que ele escolheu para ele para dar herança. Se essas tribos que estão voltando para Israel resolve aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, eles também terão herança nesse tempo onde o próprio Deus vai reinar. Compreende? Mas se isso não acontece, se eles não aceitam o Senhor, como naquele tempo que o Senhor veio e eles rejeitaram, eles não herdarão a herança do reino dos céus, desse reino. Amém? Porque não pode herdar a corrupção com a incorrupção, né? Não pode, o terrenal não herda com o celestial, tá? Então, ou é terrenal ou então celestial. E nós somos celestiais, nós somos nascidos de novo, nascidos pelo Espírito, amém? Compreendeu? E em Ezequiel 20, 33
ao 38 diz: Vivo eu, disse Jeová, que com mão forte, braço estendido e ira derramada, ou juízo derramado, hei de reinar sobre vós outros. E os sacarei de entre os povos e os reunirei das terras que estáis esparcidos ou espalhados, com mão forte, braço estendido e ira derramada. Repete a mesma coisa 2 vezes. E eu os trairei ao deserto dos povos, e ali litigarei com vós outros cara a cara, como litiguei. Em português, litigar, eles falam como trouxe juízo sobre vocês, né? Com vossos pais no deserto do Egito, assim com vós outros, disse Jeová, o Senhor. Então, assim como ele fez com os pais, ele está falando que vai fazer conosco. E ele estará conosco cara a cara, para trazer juízo sobre as nossas vidas, para nos fazer voltar ao vínculo do pacto. E no 37 diz: E os farei passar debaixo da vara de correção, nos corrigirá. E os farei entrar no vínculo do pacto. Porque o Senhor fala que nos fará voltar ao vínculo do pacto. Por quê? Porque saímos do vínculo do pacto. E você vai questionar e vai dizer: mas nós estamos no vínculo do pacto porque nascemos de novo, nascemos da água e do sangue. Estamos no tempo da graça. No tempo da graça, foram de trás das doutrinas, foram de trás das personalidades políticas, personalidades religiosas, e a isto glorificaram ao invés de glorificar o nome do Senhor, ao invés de humilhar e abaixar a cabeça diante da presença do Senhor, levantaram a cabeça e começaram a ser como deuses na terra, como pessoas importantes, quando no momento devia de reconhecer, abaixar a cabeça e reconhecer a importância de Deus através das nossas vidas. Então, amado, cumpriram o pacto? Não, o Senhor agora vê todas as igrejas que nós conhecemos, tá? Vê que todos saíram do pacto e não conseguiram cumprir. E ontem mesmo eu ainda meditava sobre o vínculo do pacto. Ontem mesmo eu andava limpando o quintal e pensava e dizia: Senhor Deus, irá nos fazer voltar ao vínculo do pacto. Senhor Deus, quantos de nós, Senhor, não conseguimos permanecer no seu pacto? Porque Jeremias mesmo, se você vai ler Ezequiel 20, você vai ver que o próprio Senhor fala que ele colocou estatuto que nós não podíamos cumprir. Ele colocou decretos ou juízos que nós não podíamos obedecer, leis que não podíamos obedecer. Então, quando você lê Ezequiel 20, você sempre pensa no povo que ficou para trás, que não pôde obedecer, e você não pensa em nós que também não podemos obedecer. Então, eu analisava e dizia: Senhor, de verdade é difícil obedecer, é difícil manter no teu pacto. Eu falo pelas revelações que o Senhor tem dado e pelo muito que temos que esforçado para manter na sua presença. E saímos outra vez. No entanto, quando ele me fala hoje de manhã resiliência, é justamente a resiliência para permanecer nesse pacto. Porque já estamos extenuados, já estamos cansados de esperar e já temos falta de resiliência, de resistência, de manter na presença até a vinda dele. E essa falta de paciência, de esperar nele, e já queremos desobedecer, e já queremos desconectar nossa mente e fazer isso, fazer aquilo, ou deixar de esperar. Isso
romper com o vínculo do pacto. Então, permanecer nessa presença e permanecer conectado em espírito todo o tempo e essa perseverança de esperar, para nós é difícil. Então, realmente é difícil permanecer no vínculo do pacto. E nós mesmos que nos consideramos santos e nos consideramos que realmente estamos fazendo tudo correto para que o Senhor venha, olhamos para nós e vemos que nos falta resiliência, nos falta resistência para poder esperar esse tempo, porque nos cansamos também de esperar. Então, amados, eu entendo como verdadeiro quando o Senhor diz que necessitaria fazer que todos voltem ao pacto. Por isso, não podemos ver Ezequiel 20 somente para o Antigo Testamento e dizer eles não resistiram, mas nós também como igreja não estamos resistindo e não estamos permanecendo nos seus estatutos e nas suas leis, porque atrás das doutrinas temos ido, atrás da nossa concepção de pensamento ou nosso entendimento temos ido. Eu comecei falando com vocês a respeito de como o Senhor estava me revelando algo. E eu falei com vocês que eu, nesse sonho, estava sendo succionada. Mas, o que é que o Senhor ensina com isso? O Senhor realmente está dizendo, vocês serão succionados? Ou qual era a mensagem verdadeira do Senhor nesse sonho? Ou o Senhor estava dizendo, vocês estão conectados com a terra ainda e os que estão conectados com a terra ficarão. E eu expliquei para vocês o seguinte, não necessariamente que o Senhor succionará nesse tempo as primícias, ou succionará a igreja nesse tempo, porque não é o tempo ainda do arrebatamento, é o arrebatamento que todos sobem nas nuvens com ele e todo o olho verá. Então, não estamos nesse tempo. A Bíblia fala sobre isso. Deixei versículos em outros estudos sobre isso para vocês estudarem também, para que não se engane. Mateus 24 também fala a respeito disso, quando o Senhor diz, não se engane. E por várias vezes o Senhor fala, não se engane, não deixe se enganar. Então, o meu conhecimento era que seria dessa forma. Isso está relacionado ao meu conhecimento. O Senhor usa o meu conhecimento para dar-me uma revelação. Não significa que Ele está confirmando que será dessa forma. Se esse conhecimento meu, eu provo o meu conhecimento de acordo com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor confirma, está correto. Mas o que a palavra do Senhor nesse momento está confirmando? Que será como foi com o povo no Egito. Nos tirará com braço forte, estendido, mão forte. Ele nos tirará. Mas só que aí você vai analisando cada versículo e você vê como será. Glória a Deus, aleluia por isso. Por quê? Porque no Mateus 24 também fala que quando nós vejamos a abominação assoladora, temos que ir ao monte. Não está dizendo que temos que aí vamos ser arrebatados. Aí nós temos que fugir para um determinado lugar. E Apocalipse 12 diz que iríamos para o deserto, tá? Iríamos para o deserto. Agora, se o Senhor vai transladar, quando começarmos a saída, o Senhor nos translade alguns, pode ser que sim. Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele entende que pode fazer com cada um. E o meu entender, esse é o meu entender, que o Senhor pode estar fazendo com cada um como Ele quer. Tá? Então, cada pessoa não significa que todos vai ser da mesma maneira e o Senhor vai manifestar a todos da mesma maneira, tá? Não significa, nós não podemos ser fechados e fechar-nos em relação a essa compreensão.
devemos deixar nossa mente aberta para poder pensar que sim, que o Senhor pode fazer como Ele quer, da maneira dele, e se Ele quer transladar alguém ou fazer alguém caminhar, Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. Amém? Mas vamos continuar analisando. Então, Deuteronômios 26, 28, ele fala que ele tirou o povo do Egito com mão forte, braço estendido e com grande terror, e com sinais de milagres e maravilhas. Ele fará o mesmo conosco. Nesse momento que ele virá com esse braço forte, também vai vir com grande terror sobre a terra. Então vai estar manifestando coisas sobrenaturais sobre a terra, que causará terror. E haverá sinais e haverá grandes milagres também. E nós vamos ver. Assim como eles viram, nós também vamos ver. Analisando melhor Ezequiel, e continuando analisando, não? Porque a gente parou aqui. E ele fala que ele, no 37, debaixo da sua vara de correção, nos fará voltar ao pacto. Como eu expliquei, eu não sei se eu fiz uma pregação aqui, eu vou ver, senão eu faço aqui. Eu acho que sim, do deserto. Foi justamente essa explicação que eu trazia. Então, no 38, ele fala: e eu apartarei de entre vocês, eu separarei os rebeldes, e os que se rebelaram contra mim, e da terra das suas peregrinações eu os retirarei, mas a terra de Israel não entrará, e sabereis que eu sou Jeová. Então, o Senhor vai apartar os rebeldes nesse momento que ele está fazendo essa correção, fazendo com que o seu povo que desviou dos seus estatutos e mandamentos voltem. A maior preocupação que o Senhor tem são os que já conheceram ele, os que já manifestaram o primeiro amor. Um dia sentiram esse primeiro amor e hoje saíram desse pacto. Já não têm nos seus corações o primeiro amor porque esfriaram, então saíram do pacto. E muitos estão dentro das congregações, muitos estão nos altares, e o Senhor os fará com vara voltar a esse pacto. Em Deuteronômios 26, 8, eu já li, desculpa. Para servir de consolo, o Senhor pediu para trazer esse versículo, para servir de consolo para você. Esse versículo é para você, que o Senhor trouxe para te entregar. Jeremias 15, 20 e 21. Ele mandou te dizer o seguinte: e eu te colocarei nesse povo por muro fortificado de bronze, pelejarão contra você, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para guardar-te e para defender-te, diz o Senhor Jeová. Eu te livrarei da mão dos maus e te redimirei das mãos dos fortes. O Pai manda te dizer que colocou você no meio desse povo por muro. No meio desse povo você é muro do Senhor. Amém? Eles estão pelejando contra nós. Eles estão buscando os seus planos, as suas maquinações, são todas contra os filhos de Deus. Todos os planos deles, o Senhor fala deles, dos filhos da serpente, desses que dizem ser judeus e não são, desses que querem defender o reinado deles, a terra deles, porque eles pensam que a terra é deles. Você entendeu quem são estes? Estes que usam a tecnologia, eles estão trabalhando com a tecnologia, estão trabalhando com o sistema, eles estão trabalhando com
os genomas, eles estão trabalhando com o DNA para modificar, eles estão trabalhando com os alimentos. Esse povo tem um plano maligno para os filhos de Deus. E esse filho de Deus é eu e você. Mas o Senhor está dizendo que nos colocou como um muro forte para ir contra eles. E nos usará como um muro forte, o muro dá limite, o muro faz limitação. O muro te diz assim, é só até aqui, daqui você não passa. Então nós somos um muro forte para esse povo, testa de ferro, que está vindo contra nós, porque o Senhor está vendo as suas maquinações. O Senhor me falou algumas coisas e me deu a visão. A visão que eu tinha são dos CEOs da tecnologia fazendo reuniões e maquinações contra o povo de Deus. E as maquinações deles não ficam só nisso. As maquinações deles vão além disso, tanto territorial quanto econômica, quanto, por exemplo, de habitacional. Ou seja, os planos deles é profundo. Não saberia a palavra agora para poder explicar, mas são planos muito bem arquitetados, com uma organização tremenda, e eles fluem como uma equipe muito perfeita, porque cada um está trabalhando para esse fim em uma determinada área. E o Senhor me mostrava que o único fim que eles têm é destruir o povo de Deus. É destruir essa marca que Deus colocou em nós. A marca do seu próprio sangue. Compreende? Então é muito mais além. Eu vou terminar aqui e aí o Senhor me deu uma pequena palavra e eu vou trazer para você. E aí o Senhor falava que os planos deles e a maquinação deles são todas contra os meus filhos. E nós somos o muro, nós somos o limite deles. O limite das suas abominações, o limite das suas maquinações. As suas maquinações terminam aqui, dizia o Senhor. Eles não poderão mais jogar, ou seja, brincar com o meu povo. Eles não poderão mais brincar com os meus filhos. Julgar, né? Brincar. Não poderão mais contaminar suas comidas com as suas abominações, dizia o Senhor, fazendo os meus filhos comer coisas consagradas aos seus ídolos. Não poderão mais brincar com o sangue do meu povo. Não poderão mais exterminar o meu povo, senão que serão eles os exterminados na terra. Das minhas terras, diz o Senhor. Os meus são meus, e eu não os perderei, diz o Senhor. Eu venho com mão forte, braço estendido sobre o meu povo, e os levarei. A terra que criei para eles não será mais lugar de abominações, diz o Senhor. Dissiparei da terra todos os seres abomináveis, criação da serpente. Filhos, preparem-se, o tempo chegou, o tempo é chegado, em que terás que fazer frente, lutará comigo, mas a minha força estará contigo e eu não te deixarei. Sejam resistentes nesse tempo, diz o Senhor, e nesse tempo de prova. Não voltem para trás e não desistam. Sigam firmes em mim, sua rocha. O tempo pronto se alinhará. Então será o tempo que vocês esperam. Estamos a dias da alineação de todas as coisas. No meu calendário e no meu tempo. Não faço no seu tempo, senão que eu faço no meu tempo. Eu os vejo
e será no meu tempo de atuar. Eu os vejo e eu escuto os seus desejos. E não são desejos de bem, senão que desejos de mal. Está falando desse povo, desses filhos da serpente que tramam contra o povo. E aí o Senhor fala assim: vejo que tramam contra o meu povo para colocar laço. Tramam contra o meu povo. Desculpa, ele diz assim: tramar contra o meu povo é tramar contra mim. Eu vejo os movimentos, eu vejo eles movimentando rumo aos seus propósitos para tocar nos meus. Ai, 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 nos meus não tocarão, diz o Senhor. Eu virei sobre eles com mão forte, braço estendido com grande furor. Os levantarei, agora ele fala com nós, conosco. Eu os levantarei por muro, como muros no meio deles. E serão vocês o terror deles. Serão escuridade, ou seja, serão trevas para eles, como dia de tristeza. Serão vocês trevas para eles, porque eles os vê na luz e nos vê nas trevas, porque eles pensam que a luz está com eles. Mas nós manifestaremos para eles como trevas, e eles chorarão, ou seja, será de tristeza e dor para eles. Estamos falando de filhos da serpente, estamos falando de pessoas, não de pessoas, estamos falando de uma criação da serpente, que o único objetivo é exterminar o povo de Deus. Estão falando de pessoas, não. Tá? Estão falando de criaturas que foram criados pela serpente e que servem a serpente, que não vão voltar. Eles não voltam para trás. Tá? Não falando de pessoas, não. Pessoas, todo o ímpio, o Senhor não tem alegria que o ímpio se perca. Tá? Senhor não tem alegria que o ímpio se perca. Se o ímpio está no seu mau caminho, o Senhor vai fazer de tudo para poder fazê-lo voltar. Vai ser uma decisão do ímpio servir a Deus ou não, ir para o inferno ou ir para o céu. Mas existe um povo que já é um povo que nasceu com esse objetivo. Eles estão convictos no plano que eles têm. Eles servem a Satanás, esse é o Deus deles e eles não vão voltar. Para que entendam, porque às vezes muitas pessoas são muito simples e não entendem e fica chorando, ai, que dó deles. Não, são pessoas malignas, tá? São uma criação maligna que está sobre a terra. Então o Senhor está falando que nós seremos para ele como escuridão e tristeza e dor, que frustrará os planos deles de acabar com o povo de Deus. Nós somos que quebrarão seus arcos, diz o Senhor. Seremos muro para eles, que lhes dará um limite. Eu serei fogo ao redor desses muros. Eu serei a sua força e eu sou, através de vocês, diz o Senhor. E aí o Senhor me levou a uma palavra que confirma isso que ele estava me dando para escrever, essa revelação. Ele me levou imediatamente a Zacarias 2, do 5 ao 13. E aí ele fala justamente, nas palavras do profeta Zacarias, o mesmo que o Senhor está me explicando. Ele diz assim: eu serei para ela, diz Jeová, muro de fogo ao redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi da terra do norte, diz Jeová, pois pelos 4 ventos do céu os esparci, diz o Senhor. Ó Sião, aqui mora com a filha da Babilônia. Nós moramos com a filha da Babilônia, nós moramos no mundo,
Nós somos o povo que o Senhor esparramou pela terra, tá? E moramos em Babilônia, porque o mundo é a Babilônia. Escapa-te, ou seja, sai dela, porque assim diz Jeová dos Exércitos, de trás da glória me enviará ele as nações que os despojaram, porque ele que os toca na menina dos seus olhos. Quem tocar nesse povo, nos esparcidos, nos filhos de Deus, nesse tempo, tocará a menina dos olhos do Senhor. Então, por isso que ele vem com braço forte, com mão estendida, com braço forte, com grande furor sobre eles, porque estarão nesse tempo tocando a menina dos olhos do Senhor. Então aí ele diz no 10, canta e alegra-te, filha de Sião, porque aqui que eu venho e eu morarei no meio de ti, assim ha falado Jeová. E os unirei das muitas nações naquele dia, e eu serei, e me serão por povo, e eu morarei no meio de ti. Então conhecerá que Jeová dos Exércitos me há enviado a ti. E Jeová tomará posse e ajudar a sua herdade, a sua herança na terra santa, e escolherá a Jerusalém. Calem toda a carne diante de Jeová, porque ele se levantou desde a sua santa morada. Glória a Deus. Eu lembro de uma visão que o Senhor me deu quando ele me deu a visão dele se levantando. E foi muito tremendo essa visão, porque foi algo assim sobrenatural, surreal. Eu estava aqui mesmo, onde eu estou, e foi há menos de um ano, porque eu já tinha chegado aqui no Brasil. Fez um ano que nós voltamos de missões. Então eu não sei se estava na cozinha, olhando pela janela, e aí eu tenho uma visão de um homem gigante, gigantesco, umas pernas enormes, e entrava na terra, e entrava no nosso mundo, assim. E era algo muito tremendo. Eu fiquei assombrada com o tamanho desse gigante. E a palavra do Senhor diz que Jeová é o nosso gigante, né? Nosso guerreiro, nosso gigante. Então eu fiquei assombrada com esse gigante e com o poder desse gigante sobre a terra. Eu sabia que era ele, que era o poder dele. Eu assombrei tanto porque eu sabia que quando ele entrasse haveria destruição, haveria juízo e haveria redenção. Ou seja, eu cheguei a ficar confundida nessa visão. Eu não sabia se eu me alegrava ou se eu enchia de tristeza por causa das pessoas. Ou seja, dos que vão se perder, dos que não estavam preparados para isso tudo acontecer e vão ter que passar por baixo de vara. Eu sabia que o juízo dele estava vindo sobre a terra. E isso foi o que ele me disse. Que a sua presença estava chegando, como esse poderoso gigante estava entrando, que ele mesmo viria, levantaria do seu trono. Então, na hora que eu li aqui, porque ele está levantando da sua santa morada, essa visão veio de novo em mim, esse homem gigante, esse Deus gigante poderoso entrando na terra, com seus próprios pés pisando na terra como um poderoso gigante mesmo. Que tremendo. Glória a Deus por isso, porque ele vem por nós, ele vem pela menina dos olhos dele, porque os planos desses malignos é o que o Senhor me faz compreender. É tão terrível e é contra a menina dos olhos dele, é contra o povo dele. E hoje meditando, sabe, meditando no que o Senhor me mostrava, eu via o CEO sentado, porque realmente eles fizeram uma reunião, né, nos Estados Unidos. O Trump fez uma reunião com os CEOs da tecnologia.
E eu olhava para aquilo e eu falava, Deus meu, o que tem por trás disso? E aí falava com o Senhor, Senhor, nós não conseguimos ver além das ações das pessoas, mas revela-me além dessas ações. E aí é onde o Senhor começa a ministrar e falar que esses são os planos deles. Que os planos deles são muito terríveis contra o povo dele. E o Senhor dizia assim, eles estão se reunindo para ir contra o meu povo. Para exterminar da terra é o meu povo, é a raiz santa. E eu virei contra eles. E quando eles chega a esse tempo, porque aí ele fala aqui, não sei se você chegou a prestar atenção, aí ele fala que quando chega, que ainda eles não fizeram, eles faltam 2 movidas para eles fazer isso que eu entendi. Na hora que eles façam o que tem que fazer, porque o Senhor está esperando só esse tempo. Na hora que eles façam uma determinada coisa que tem que fazer, não saberia se seria esse acordo que tem que assinar. Mas ele às vezes dá um entendimento, depois ele não, tipo assim, não, isso aqui você não fala, então eu vou fazer você esquecer isso. Mas aí eu entendi que falta como que 2 coisas para eles fazer, 2 movidas. Eles vão, né, dar 2 jeitos aí, 2 coisas que eles vão fazer, 2 planos, colocar em ação 2 planos. E na hora que eles coloquem isso, aí o Senhor me fazia entender que haverá um alinhamento. É porque falta um alinhamento ainda, um pequeno alinhamento no seu tempo para a manifestação. Que quando eles façam essa ação, aí o tempo estará alinhado com o tempo do Senhor para que o Senhor venha manifestar. Então aí ele entrará com mão forte e com braço forte. E aí ele entrará, ele se levantará da sua santa morada para vir guerrear conosco. Então será ele através de nós. Porque falar que nós somos o muro seria vangloriar-nos e olhar para nós mesmos, olhamos e dizemos que força temos para isso. Não será na nossa força, é no poder de Deus. Porque como o próprio Zacarias diz, muro de fogo ao redor de você sou eu. Jeová é esse muro de fogo ao redor de nós. E para a glória ele estará no meio de nós. E aí o Senhor tinha me levado ontem, é bem interessante como o Senhor fala e quão profundo o Senhor fala. Mas a gente às vezes está tão distraído e não vê. E acha que são vontades aleatórias que vêm de ler um determinado versículo e não coloca atenção. E ontem o Senhor me fez abrir Neemias antes de dormir e comecei a ler a respeito da reconstrução dos muros. E li, falei, meu Deus, parece que o Senhor quer falar alguma coisa nesse texto, Senhor, mas eu tô tão desconcentrada que eu não tô conseguindo compreender o que o Senhor quer falar. Aí li por li, assim, não consegui entrar em espírito para poder compreender. Dormi, tive essa visão de Abraão saindo da sua tenda. E aí dormi. E hoje de manhã o Senhor me dá toda essa palavra, ministra, me dá os versículos, eu terminei. Aí eu deitei na cama aí para poder meditar. Estou aí meditando e orando. Meu esposo chegou e sentou na cama do lado, nesse quarto, e abriu a Bíblia e começou a ler Neemias 4, a reconstrução do muro, falando a respeito dos que se levantaria contra a reconstrução do muro. Nós sabemos que os muros da Nova Jerusalém, quem são? Nós sabemos quem é a Nova Jerusalém, que somos nós. O quão importante é a reconstrução dos muros da Nova Jerusalém que estão destruídos.
essa igreja que está despedaçada, como esses muros estavam, e necessitamos tirar, reedificar em cima dessas ruínas. Glória a Deus, aleluias. Então, eu leí, meu esposo leu, prestamos atenção. E o interessante é que meu esposo dizia assim, olha aqui, e repetia o versículo, olha aqui, e repetia o versículo. Deus, ele é maravilhoso, como ele usa as pessoas para nos falar coisas que a gente não está conseguindo observar. Eu vou ler aqui e vocês entenderão, os entendidos entenderão o que o Senhor quer entregar nessa manhã para você. Quando escutou Sambalate que nós íamos edificar um muro, ficou com raiva e enfureceu em grande maneira e fez escárnio dos judeus. Falou de frente os seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses débiles, ou seja, esses fracos judeus? Se lhes permitirá voltar a oferecer sacrifício, acabarão em um dia? Ressuscitarão de montões do pó as pedras que foram queimadas? Começou a zombar do povo, olhando para o povo de Deus como povo fraco. E quando eu lia isso, eu lembrei de um comentário que o Elon Musk fez. E esse comentário sabe quando te incomoda? Sabe quando você fala assim, tem uma coisa por trás disso e eu não gostei desse comentário? Porque ele tá vendo a gente como fraco, tá vendo a gente como despreparado. E esse comentário, por que ele tá fazendo esse comentário? Ele não tem nada a ver conosco. Ou seja, desculpa se você não compreendeu o meu comentário, dele não ter nada a ver conosco, por causa das maquinações que ele faz. E as maquinações que ele faz e os planos que ele tem com as suas empresas, amados, não tem nada a ver com os filhos de Deus, tá? Tem mais a ver com servidumbre à serpente. Neuralink, microchip. Amados, ele virou e falou assim, num comentário aleatório, ele disse assim, eles não estão preparados para o arrebatamento. E a igreja não está preparada para o arrebatamento. Eu falei, o que ele tem a ver com isso? Então, amados irmãos, é isso. Quando eu li que Sambalate começou a zombar do povo de Deus, falando que eles eram fracos e que eles não tinham preparação nenhuma para reconstruir esse muro, é dentro dessa visão desse homem. Eles olham para a gente dessa maneira. Eles olham para a igreja do Senhor dessa maneira, como que não estamos preparados para o arrebatamento, para a vinda do Senhor e que vamos todos nos perder. E hoje, lembrando disso, eu clamei ao Senhor e falei com o Senhor, Senhor, ele zomba de nós. E quando ele zomba de nós, eles estão zombando de ti. Por mais que débiles, ou seja, por mais que sejamos débil, ou seja, tenhamos debilidade e não somos verdadeiramente fortes diante da tua presença, Senhor Deus, nos ajude para que eles não nos pisem dessa maneira, trilhando sobre nós, zombando de nós, porque está zombando de ti, Deus. Seja conosco e não permita que muitos se percam. Faça com que esses que saíram dos seus princípios e mandamentos voltem para casa o mais antes
porque estamos sendo zombados por esses filhos da serpente, que não estamos preparados para ti, para a sua vinda, e que todos nós vamos nos perder. E assim como Moisés orou a ti naquele tempo para não destruir esse povo diante das nações, não permita-nos ser destruído também, que o teu povo seja destruído nesse tempo diante dos olhos desse povo, diante dessas nações. Ajuda esses a voltar para o caminho, para não ser motivo de escárnio na boca desses filhos da serpente. Assim como Deus ouviu Moisés e não destruiu esse povo no deserto, Deus ouvirá nossas orações e está ouvindo as nossas orações. No entanto, ele mesmo respondeu: eu virei sobre eles e sobre vocês com braço forte. Mão forte, braço estendido. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, vamos continuar aqui no 3, depois você lê na tradução da sua Bíblia. E estava junto a Tobias, amonita, o qual falou: o que eles edificam do muro de pedra, se subirem uma zorra, o destruirá? Falando que o nosso muro é débil, que o nosso muro é fraco. Nosso muro é o nosso próprio Deus, o nosso muro, como Zacarias declarou, ele será o fogo ao redor desse muro. E ele é esse muro de fogo sobre nós. Por mais que olhem para nós e vejam essa debilidade, nós somos fortes no Senhor. Por isso temos que manter na presença, porque é na presença que somos fortes. E aí diz: não cubra sua iniquidade, nem o seu pecado seja apagado diante de ti, porque se airaram contra os que edificam. Eles farão a mesma coisa. Nós somos os que edificam um muro nesse tempo. E eles vão vir contra nós com muita ira. E assim como Tobias e Sabalate levantarão esses dois príncipes nesse último tempo e serão contra nós. E aí ele diz: edificamos o muro, e toda a muralha foi terminada até a metade da altura, porque o povo de Deus teve ânimo para trabalhar. Necessitamos ter esse ânimo. Se nós entramos em ânimo, o Senhor nos ajuda. Aí aconteceu que, ouvindo Sabalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os Asdod, que os muros de Jerusalém eram reparados, porque já os portilhos começaram a ser cerrados, as portas começaram a ser fechadas, se encolereceram, se encheram de cólera, de raiva, e conspiraram todos para vir e atacar Jerusalém e fazer-lhes dano. Porque eles querem programa danos conosco, porque sabe que esses muros já estão sendo construídos e estabelecidos. Eles sabem porque a ciência lhes mostrou, por causa das pesquisas que eles fizeram através do nosso DNA, nos informou isso, porque nasceu sobre a terra pessoas distintas, nasceu pessoas com uma capacidade diferente dos tempos passados, uma capacidade de percepção maior. Nasceu pessoas diferentes, escolhidas pelo Senhor, com capacidade sensoriais, para perceber e ver de forma diferente as coisas manifestando no mundo espiritual. Porque o Senhor trouxe escolhidos dele para esse tempo. No entanto, essa geração é uma geração diferente das gerações passadas. Se você analisar, por exemplo, em Josué, quando ele fala a respeito das águas, que ele começava a entrar nas águas, ele está falando do tempo, dos tempos passados até o tempo de hoje. E no tempo de hoje, ele chega a uma água
muito profunda, ao ponto que ele tem que ir para atravessar, ele tem que nadar. Por quê? Isso significa o conhecimento, a capacidade, isso significa a presença de Deus, o poder de percepção, isso significa a unção de Deus sobre esse tempo, porque aí está declarando o tempo. Cada côvado que ele anda, ele caminha, reflete a distância do tempo da vinda do Senhor. E quando estaria nessas muitas águas para manifestar a vinda do Senhor. Sei que você não vai entender muito bem, que preciso pegar esses versículos para poder explicá-lo melhor, mas um pouquinho de... Então, falando do entendimento nesse último tempo, entendimento espiritual, que eles olham para nós e vê que não há entendimento em nós, que há o quê? Debilidade, que não há condições em nós para fortalecer esse muro, que não há condição em nós de reconstruir esse muro dessa nova Jerusalém que virá, porque nós somos o muro dessa nova Jerusalém. E o interessante, quer ver? Vamos continuar aqui. Então os nossos inimigos disseram que eles não saibam e nem vejam, até que nós venhamos entrar no meio deles e os matemos e façamos cessar essa obra. Esse é o plano deles para esse tempo. O mesmo que a intenção que esses dois manifestaram nesse tempo para destruir o povo, destruir o muro, eles querem destruir o muro da Nova Jerusalém. Porque eles sabem que eles não têm parte na Nova Jerusalém. Eles não têm parte nesse reino. E eles estão construindo o seu reino. E para eles construir o seu reino, eles acham que tem que destruir o reino de Deus para prevalecer no reino deles. E aí sucedeu que quando vinham os judeus que habitavam entre eles, nos diziam até 10 vezes, diziam a mesma coisa até 10 vezes, de todos os lugares aonde voltares, eles cairão sobre vós outros. Ou seja, eles estão vindo para cair em cima de vocês. Estava avisando. E é o que vai acontecer agora. Eles já estão vindo. Os planos deles já estão muito preparados. Eles já têm todo esse sistema montado para vir contra nós. Tá? Para cair contra nós, para destruir os nossos muros. Para destruir o muro dessa nova Jerusalém. Tá? Para destruir o muro desse povo. Para impedir que esse povo seja levantado da terra. Para impedir que esse povo, que essa noiva se conclua, não se forme. Vamos continuar. Então, por todas as partes baixas do lugar, de trás dos muros, nos sítios abertos, coloquei povo por famílias, com espadas e com lanças e com arcos. Depois eu olhei e levantei e disse aos nobres e os oficiais e o resto do povo: não tenha medo deles. Lembrai de Jeová, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossas filhas, vossos filhos, por vossas mulheres e vossas casas. Não tenha medo deles. Não tenha medo deles, tá? Levante, mantenha firme e peleja pela sua casa. Luta pela sua casa, pelas suas filhas, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, por toda a sua casa. Comece a lutar pela sua casa e não tenha medo deles. E quando ouviram nossos inimigos e não havíamos entendido e que Deus havia desbaratado o conselho deles e nos voltamos ao muro, cada um na sua tarefa. Então, eles escutaram que Deus trouxe revelação para eles da maquinação. E eles viram que o povo se armou e que o povo não ia retroceder.
de medo deles e que não tinha medo deles. Então eles ouviram isso. Todos voltaram à sua tarefa. Desde aquele dia, a metade dos meus servos trabalhava na obra, e a metade tinha lanças, escudos, arcos, couraças, e de trás deles estavam os chefes de toda a casa de Judá. Os que edificavam um muro, os que acarreavam, os que carregavam. Com uma mão trabalhava na obra e com a outra tinha espada, porque os que edificavam, cada um tinha sua espada cenida nos lomos. Assim edificavam. E o que tocava trombeta junto a mim estava. O que tocava trombeta junto a mim estava. Então existia um que tocava trombeta. Cada um estava fazendo uma tarefa. Assim será cada um de nós nesse tempo. Assim será o exército do Senhor, assim atuará os 144.000. Cada um estará exercendo uma tarefa, mas não deixarão a sua espada. Estarão cenidos. Os que edificavam um muro, ou seja, porque os que edificavam, cada um tinha espada cenida no ombro. E aí eu disse aos oficiais, nobres e o resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos apartados no muro, longe um do outro. Amados, estamos apartados no muro. Estamos nessa mesma condição. Eu estou aqui, você está no seu lugar, mas nós estamos reconstruindo esse muro. Nós somos essa nova Jerusalém e necessitamos reconstruir esse muro. E para reconstruir esse muro é estar na presença do Senhor. Para voltar a ser um povo santo do Senhor, voltar a ser um com o Senhor, tá? E ter essa cidade estabelecida entre nós. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos longe um do outro. E às vezes não podemos nos ver ou comunicar, mas nós não podemos deixar de trabalhar nesse muro. Vamos ver o que ele disse em relação a isso. Então, no lugar onde você está, olha a instrução. No lugar onde você está, quando você escutar o som da trombeta, porque a trombeta, ele está falando que quem toca a trombeta está perto dele. E ele está falando assim, olha, quem toca a trombeta está perto de mim. Quando você escutar o som da trombeta, vamos nos reunir todos juntos. Tá entendendo? Você está edificando aí, eu estou edificando aqui. A palavra que o Senhor dá para você entregar, você entrega. Você está reedificando a igreja aí, andando nessa direção que o Senhor está dando. Você está edificando a sua família. Porque ele fala, olha, pela sua família. Agora você vai trabalhar pela sua família, você vai trabalhar pelo seu filho, você vai trabalhar pela sua casa, para resgatar a sua casa, para colocar portas adentro desse muro, nessa nova Jerusalém. Porque aí estará a nossa casa. Então você está trabalhando reedificando esse muro e colocando para dentro os seus, com as suas orações, súplicas e tudo mais. Você está aí na sua casa, eu estou na minha. Mas aí ele fala, quando nós escutarmos o som da trombeta, vamos reunir todos. Reunir ali conosco. E nosso Deus mesmo, ele pelejará por nós. Mas nós vamos estar todos reunidos e Deus virá pelejar por nós. Então, nós que estamos preparados, vamos ser reunidos. Nós estamos edificando agora. Nós estamos trabalhando agora. Você está guardando a sua santidade. Aí, na hora que soar a trombeta, você vai ser reunido. E o Deus mesmo vai pelejar por você. Aí ele vai começar a pelejar por você.
Então vai haver um tempo que o Senhor mesmo vai entrar nessa batalha. Para quê? Para defender a menina dos olhos dele e resgatar os outros que faltam. E aí ele fala: nós outros, pois trabalhávamos na obra, e a metade deles tinham lanças, e desde a subida da alva até a saída das estrelas. Também disse então ao povo: cada um com o seu criado permaneça dentro de Jerusalém, dentro da presença do Senhor. E de noite sirvam de sentinela, e de dia trabalhem na obra. De noite você está orando, de noite você está em sentinela com o Senhor, guardando em vigilância. E de dia você está obrando na obra. E nem eu, nem os meus irmãos, nem os jovens, nem a gente de guarda que me seguia, nos tiramos os nossos vestidos. Cada um, quando ia só tomar banho, tirava. Amados, não tiramos os nossos vestidos. Não vamos tirar a nossa armadura. Não vamos tirar a nossa armadura. Temos que permanecer com essa armadura todo o tempo. Temos que dormir vestidos. Vocês lembram, não sei se lembram, depois vocês buscam aí, que é muito bonito, o matrimônio da... Agora eu esqueci o nome, eu não sou muito boa de memória, irmãos. Eu oro muito ao Senhor por isso. Eu tenho o nome na minha mente, mas não lembro. Tem um matrimônio aí de Judeia, parece. Parece que é de Judeia. Matrimônio de Judeia, algo assim. Fala do matrimônio como era. Amados, a noiva, ela sabe que o noivo ia vir roubá-la. E ela dorme vestida de noiva no matrimônio da Judeia. E se você ver, eu expliquei muito bem aí o matrimônio de Judeia, é a coisa mais linda. E se você analisa com a vinda do Senhor, você vai se impressionar do maravilhoso que vai ser tudo isso. E a noiva necessita dormir vestida. Nós, como ele disse aqui, ninguém, nenhum guarda, nenhum de nós tiramos os nossos vestidos. Ele disse vestidos. Não tiraram a armadura, não tiraram a roupa. Tá, irmãos? Agora é momento de dormir com a roupa. A roupa é a roupa da noiva, né? É em santidade. E é interessante que essa semana me chamou a atenção, porque eu vi uma mensagem de uma profeta também, que tem recebido muita revelação do Senhor. E eu li essa mensagem como que não me chamou a atenção, não, e agora eu tô lembrando. Ela falava assim: gente, dorme com a roupa, não tira a roupa. Dorme de roupa, já dorme preparado. E eu li aquilo e disse, e ficou. E agora eu tô lembrando disso, é isso que ela quis dizer. Mas é só o Senhor mesmo para nos fazer rir, né? Mas é isso, irmãos, vamos agora dormir de roupa, porque a qualquer momento vem. A palavra mesmo diz, né, que ele não venha nos encontre desnudos, né? Não veja a nossa desnudez. Em relação aos nossos pecados, estejamos preparados em santidade, porque a roupa que nos veste é a santidade, né? Estarmos vestidos de noiva, estarmos preparados. Glória a Deus, aleluia. Estarmos vestidos com essa armadura, já estarmos preparados. Durma com roupa. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, que a alegria do Senhor te inunde nesse momento, a força dele te inunde nesse momento, porque realmente temos que nos fortalecer e continuar entregando essa palavra que Jesus já vem
e que o seu povo já tem que estar preparado. Amém? Não sabemos a hora, mas ele está vindo. Um abraço grande.